Para celebrar o Dia das Crianças, a equipe do Mazá visitou o espaço de arte Azul Anil. Comandado pelas professoras de artes Alice Seibel Valer e Maria Eduarda Rangel Vieira da Cunha, o espaço Azul Anil nos mostra o quanto é importante que a noção de cultura se desenvolva a partir da infância. A matéria você confere agora aqui no Mazá. Seladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilhar pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl. I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl. I don't need no money, fortune or fame. I've got all the riches, baby, one man can claim. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl. I've got sunshine on a cloudy day with my girl. I even got the month of May with my girl. Talking about my girl. Talking about my girl. I've got sunshine on a cloudy day with my girl. I even got the month of May with my girl. Talking about my girl.
Meu nome é Alice, essa é a Maria Eduarda, e nós fundamos no início desse ano o Azul Anil Espaço de Arte, que é um ateliê infantil. A ideia do Azul Anil surgiu quando a gente percebeu que nos estágios, lugares que a gente trabalhou, a concepção de arte e educação que se tinha nesses espaços não era a mesma que a gente tinha. Então a gente buscou abrir o nosso espaço para poder trabalhar da maneira como a gente achava correto. As aulas do ateliê infantil ocorrem uma vez por semana, com duração de 3 horas. E no primeiro sábado de cada mês a gente oferece a oficina, com duração de 2 horas. Nessas aulas, a gente não trabalha só as expressões plásticas, pintura, desenho, escultura, mas a gente também busca mesclar com outras áreas artísticas, como literatura, música, dança e teatro. E para essas atividades a gente sempre faz um planejamento, então a gente vê assim que artista que está, por exemplo, expondo agora em Porto Alegre, então a gente busca pesquisar sobre esse artista para trazer ele para os alunos. A gente também busca sempre escutar o que nossos alunos falam, os interesses deles. Então se a gente vê que eles estão querendo, se interessando pela pintura, então a gente vai pesquisar alguma coisa e vai mostrar para eles. Então as aulas sempre são planejadas, a gente nunca chega aqui e fica uma aula livre, então sempre tem algum direcionamento, porque a gente acredita que a criatividade não vem do nada, nem para os artistas, nem para as crianças. Então eles precisam de estímulo para a criação, precisa de algum tipo de atividade para eles poderem se expressar. Nos estágios, a gente percebeu que muitos professores encaram a arte e o ensino dela como um passatempo, o que faz com que as crianças não veem sentido em produzir arte e praticá-la. A gente acredita que a arte é uma maneira das pessoas se expressarem. Elas não conseguem se expressar muitas vezes com a fala, então a arte acaba sendo um outro viés para isso. Então a gente acredita que as práticas escolares em que fazem as crianças fazerem desenhos sempre estereotipados e buscarem os mesmos tipos de representação não fazem com que elas se expressem. Então são práticas sem nenhum objetivo real e sem nenhum também resultado. Aqui no ateliê a gente também trabalha não só com os aspectos plásticos das obras, porque a arte contemporânea ela trata muito do cotidiano, então é muito fácil a gente relacionar elas com as vivências dos nossos alunos, porque elas abordam o dia a dia. Então aqui a gente também trabalha não só a composição, a cor, o desenho, os traços, mas também o que essas obras estão trazendo para nós, a fim de criar um olhar crítico nessas crianças do entorno delas. A gente também costuma levar nossos alunos em exposições. Por exemplo, a gente levou eles na exposição da Regina Silveira, no Iberê Camargo, e foi bem interessante, porque eles tiveram uma resposta muito boa. Normalmente os professores acabam menosprezando essa capacidade, pensam assim, que não vão nem explicar aquilo, não vão nem mostrar porque as crianças não vão entender. Mas a gente acha essencial buscar algum elemento no cotidiano delas, alguma coisa da vivência, e trazer aquilo para a obra, então relacionar de alguma maneira. E a gente fica bem impressionada assim, com o modo como elas são capazes de entender. E relacionar também não só com as vivências delas, mas com os trabalhos que a gente desenvolve aqui no ateliê. Então, antes dessas visitas, a gente trabalha aqui com elas sobre as obras daqueles determinados artistas e após as visitas também relacionando com as atividades que a gente desenvolve. Uma das atividades que a gente fez aqui no ateliê, buscando romper com esses estereótipos e também com a insegurança que eles tinham com o próprio desenho, que eles vinham dizendo, não sei desenhar, meu desenho não é bonito, foi o desenho cego. Então a gente vendou eles e fez eles desenharem com os olhos sem enxergar, o que estavam fazendo. Isso foi bem interessante, porque tem sempre aquela busca assim, pela representação. E quando tu não está enxergando é muito difícil desenhar algo representativo. Então depois, quando eles olharam os desenhos, ficaram muito impressionados, ficaram comentando, olha o meu desenho, uns acharam legal, outros acharam feio. Foi bem interessante essa experiência com eles. Elaborando propostas, então, para desconstruir alguns desenhos estereotipados. Uma outra coisa que a gente busca aqui no ateliê é utilizar superfícies diferentes para os desenhos. Então, não só a folha branca, tamanho A4 e o lápis grafite. Então, uma atividade bacana que a gente fez foi pegar os giz do quadro negro, levá-los para a rua e eles desenharam no chão do pátio. E ali surgiram desenhos em escalas que nunca antes tinham surgido quando a gente trabalhava aqui em cima da mesa. A gente busca também uma relação com a arte contemporânea, que não utiliza só de materiais plásticos para elaborar as obras, mas também os materiais do nosso cotidiano, materiais que a gente não julgariam capazes de estar em uma obra de arte. E isso é o que as crianças muito costumam fazer e que a gente aplica aqui no ateliê também. Uma caixa de papelão, um clips, qualquer material aqui pode virar um trabalho artístico.
E tem também uma preocupação muito grande no resultado final do trabalho dessas crianças, como se fosse mais importante mostrar para os pais o que aquelas crianças produziram. E aqui a gente valoriza muito o processo. Nós atendemos crianças de 4 a 10 anos e elas são divididas por faixa etárias nas turmas. E nós também oferecemos workshops para adultos nos fins de semana. Esse mês, o Azul Anil sai da Lusitana e abre sua sede na Olavo Bilac, número 721. Dia 15 de outubro, sábado à tarde, nós faremos a inauguração desse novo espaço e o lançamento do livro Vamos Fazer Arte com Azul Anil. O livro foi feito para ser lido por crianças e descreve algumas práticas que a gente desenvolveu aqui no ateliê. A gente percebeu assim que normalmente os livros de arte para criança, eles são voltados na verdade para os pais, que é uma linguagem difícil, os textos muito longos, poucas ilustrações. Então nós buscamos fazer um livro realmente para as crianças, para que as crianças se interessem por arte. Mas não é um livro com receitas prontas, assim, com faça isso, faça aquilo. Na verdade, a ideia é ampliar o repertório das crianças, assim, dar um pontapé inicial para eles criarem. O livro também tem um caráter literário, é uma história narrada pelo Azul Anil, que é um personagem do ateliê, e os participantes, os outros personagens, são os nossos alunos. Então, o livro é dedicado para eles, eles participaram ativamente da elaboração desse livro, e os desenhos que contém, que ilustram esse livro, são todos deles também. Quando surgiu a ideia de criar o Azul Anil, também surgiu a necessidade de um símbolo. Então a gente achou que o símbolo ideal seria o desenho de alguma criança. Então a gente foi procurar nos desenhos da minha irmã, da Olivia, e encontrou esse desenho, que ela fez quando tinha 2 anos de idade. E daí ele virou o símbolo da escola. A gente queria convidar todos vocês para o dia 15 de outubro, das 15 horas às 18 horas, aqui no Olavo Bilac, número 721, a inauguração da nossa nova sede e o lançamento do livro Vamos Fazer Arte com Azul. Para mais informações, acesse o blog www.azulanilespaçodearte.blogspot.com. O programa Mazá tem apoio cultural de Estética Raquel Nakad. Marque sua hora dizendo que você assistiu o programa Mazá e tenha uma oferta especial.